Amigos da Ideia do Jogo, espetacular sob todos os aspectos a campanha do Vitória nesse segundo turno. Mesmo não conseguindo os mesmos resultados dentro de casa que tem conseguido fora de casa, a campanha do Vitória é espetacular. E foge completamente aos padrões que o Vitória já teve, talvez em exceção à campanha de 99, quando o Vitória chegou à semifinal do Brasileiro. Mas a campanha é, até esse momento, irretocável e deve levar o Vitória a permanecer na primeira divisão do próximo ano. Não acredito que esse time vá ter queda de produção significativas, embora não tenhamos nem margem para isso. Mas a motivação dos bons resultados faz com que um grupo de atletas se encorpem e cada vez tenham mais motivação para buscar bons resultados. Ontem o Vitória repetiu o que fez contra o Cruzeiro, quando empatou fora de casa, contra o Curitiba, contra o Flamengo, contra o Corinthians, e rapidamente fez o primeiro gol. E quando faz o primeiro gol fora de casa, o esquema defensivo do Vitória se encaixa imediatamente. Um gol até surpreendente, porque o Felipe Souto deu passe para um jogador e quem se antecipou foi Neilton, né? E estava quase que escondido no meio dos backs do Atlético e apareceu na cara do gol e fez o gol com muita agilidade, muita rapidez. Bom, a partir daí o jogo foi uma repetição dos outros jogos fora de casa do Vitória, né? O Vitória recuou e o Atlético veio para cima, né? E conseguiu boas infiltrações, porque o Fred, que vem jogando muito mal, está há quase 10 partidas sem marcar, o Fred estava conseguindo fazer o papel de pivô com muita qualidade. E isso fez com que o Atlético criasse boas articulações com jogadas infiltradas a partir da parede que o Fred fazia de costas para os nossos zagueiros, seja na direita, seja na esquerda. E o meia Casares é um meia de indiscutível qualidade, agilidade, habilidade, junto com o Fábio, lateral esquerdo, embora já com 32 anos, mas um jogador ainda muito bem condicionado fisicamente, muita qualidade técnica, principalmente pelo lado esquerdo. As jogadas foram criadas e numa dessas o Fred fez uma jogada espetacular, girou e deu de calcanhar e deixou o Casares na frente do nosso goleiro Kaique, um dos destaques do jogo de ontem. E eu vou falar um pouquinho sobre ele e sobre essa mudança do perfil dele, da forma como ele vinha jogando e como ele se encontrou para esse jogo. O fato é que o Casares entrou e chutou e a bola entrou e a gente esperava que o Atlético fosse até virar o jogo, porque eles estavam se infiltrando com a facilidade que o Vitória não tinha dado nos outros jogos. E o primeiro tempo foi todo assim, a pressão do Atlético e o Vitória não saía. No segundo tempo o jogo mudou, né? Não vimos mais aquela atitude agressiva do Atlético e o Vitória pôde respirar, e poder sair um pouquinho para jogar, não é? E o jogo do segundo tempo transcorreu parecendo que ia terminar empatado, né? E eu estava achando ótimo, porque não vi mais nenhuma agressividade do Atlético e estranhei o treinador do Atlético não ter feito a mexida que, na minha opinião, era a mais importante, que era a colocação do Robinho, né? Que deve estar com o seu orgulho ferido, mordido, pela primeira vez tanto tempo num banco de reservas, ele que é o jogador mais caro do elenco. E eu acho que isso custou muito mais do que o resultado, o emprego do treinador ontem, viu? Se eu pudesse apostar. Na hora que ele colocou o Marlone e não colocou o Robinho, ninguém entendeu nada. Só nós rubro-negros que adoramos a substituição, porque o Marlone entrou e nada fez, jogador lento,
Eu nunca gostei desse jogador, embora tenha feito um campeonato brasileiro bom no esporte em 2015. Mas chamou a atenção de alguns treinadores e acabou indo para o Atlético, chamou a atenção do Roger Carvalho. E eu tinha certeza que esse jogador, como foi em outros clubes, não seria titular. Mas ele ontem entrou, não é? E a outra substituição, não. A outra substituição do jogador venezuelano, esse foi o jogador que mais criou problema para o Vitória no segundo tempo. Ainda chutou uma bola na trave, bateu uma falta perigosíssima, e Kaique fez uma grande defesa. O fato é que foram as jogadas que eles tiveram de destaque no segundo tempo. Mas não foi aquela pressão avassaladora como foi no primeiro tempo. E quando botou o Marlone, aí o time já foi no desespero. Mas antes, o zagueiro Leonardo Silva cometeu uma grande falha. O Kaique deu um chutão e ele resolveu recuar de cabeça para o goleiro Vitor. E recuou fraco. O Treller sempre presente, sempre atento, certo? Embora não tenha tido destaque até então no jogo, mas ele está sempre atento, ajudando na marcação. É um jogador que cumpre sua função tática com muito zelo, né? E o atacante é assim, não tem oportunidade, não aparece. O atacante é o jogador que mais depende do time. E o Vitória recuado, ele não tinha muito o que fazer. Mas nesse lance ele estava atento, percebeu, se antecipou o goleiro, se antecipou o zagueiro Gabriel, e na linha de fundo foi lúcido e deu para trás. E o Iago fez o gol. Fruto dessa falha, e da falha surgiu a oportunidade do gol. E assim o futebol, né? Esse um gol que o Leonardo foi o grande responsável pela displicência que teve na jogada, falta de atenção. E o Treller, muito pelo contrário, sobrou atenção e o resultado foi o segundo gol do Vitória. Ali o jogo morreu, porque eu não via mais força no Atlético, né? O emocional no futebol é fundamental. O Atlético foi para esse jogo achando que ia ganhar. Era a escalação que o treinador considerava ideal, etc, etc, etc e tal. E o Robinho, ele fez 3 substituições, o Robinho ficou no banco e nada aconteceu de mais extraordinário depois, a não ser o terceiro gol do Vitória, né? Um outro lance onde o zagueiro, aí sim, mérito do Treller, ele dá o corpo, escora o zagueiro e entra e faz o gol com categoria por cima do goleiro Vitor. Outra falha do zagueiro, mas muito mais aí mérito também do atacante, né? Claro que um zagueiro não pode falhar uma bola atirada do goleiro lá de cima, ele tem a obrigação, ele está de frente para antecipar, mas novamente o Treller foi atento, oportunista, girou o corpo e ficou na frente e fez o terceiro gol. Uma vitória espetacular. A história mostra as dificuldades que o Vitória sempre teve para ganhar do Atlético no Mineirão, né? Ou no estádio do América Mineiro, no Horto, como eles chamam, né? A história mostra isso e o Vitória ganhou, e ganhou merecidamente. Agora estamos fora do rebaixamento e temos tudo para consolidar essa posição, desde que mantenhamos a mesma performance tática nos jogos fora e dentro de casa, né? Kaique foi um dos destaques do jogo, sem dúvida. E por que essa melhora, não é? De um jogador que vinha claudicando tanto, que fez uma campanha péssima no Sul-Americano pela seleção brasileira, a ponto de ser sacado do time, e que vinha entrando em jogos e falhando em jogadas bizonhas.
Bom, primeiro, um pouco de falta de concentração, né? Segundo, a parte física. Quem viu a silhueta de Kaique nesses jogos e viu ontem, viu que a perda de peso dele foi muito importante. E ele, como é um goleiro muito alto, precisa estar em forma para usar a sua agilidade a serviço do seu trabalho e do clube para quem ele presta o serviço. Foi o que aconteceu ontem, ele voltou a estar muito rápido, certo? Com a envergadura que tem, com a rapidez que tem, e tem técnica para a posição. Kaique pode ser um dos grandes goleiros do futebol brasileiro, mas tem que ganhar consciência profissional, que parece que ele oscila demais, né? Às vezes ele está bem, às vezes ele está mal, né? Eu me lembro dele gordo e comentei isso em outros áudios, que gordo ele não ia conseguir jogar. Ficava lento, de reflexos lentos e pouco apurado. Ontem não. Ontem ele estava no melhor de sua forma, aproveitou a oportunidade e vamos ver o que é que Mancini decide para o futuro, porque o Fernando Miguel também vinha bem no gol do Vitória, mas com certeza o potencial de Kaique é maior do que o de Fernando. Mas Fernando é um homem maduro, preparado, cabeça boa, tem liderança no grupo. E isso tudo pesa na escalação do goleiro titular do Vitória. É uma briga boa para o Vitória. E eu espero que o Vitória resolva a questão de contrato de Kaique, né? Para que o Vitória não perca, não seja mais um jogador que é formado no clube e sai do clube sem que o clube receba os recursos proporcionais à sua capacidade técnica, à sua característica técnica. Dizem que o contrato dele termina em 2018 e que ainda não houve acordo para a renovação. Já está atrasado o Vitória. Já deveria ter tido uma posição firme, né, para evitar mais um prejuízo financeiro dessa gestão. Ontem a presença de David mostrou, embora não tenha tido grande destaque, mas taticamente mostrou por que nós reclamamos tanto da presença de Chiesa no jogo em Salvador. Ontem o David foi muito mais presente, atento, precisa ser mais efetivo, é um jogador de muita qualidade, precisa usar isso. Mas o Vitória fica tão recuado que tem muita dificuldade de sair. Mas no segundo tempo daria para fazer alguma coisa, mas os nossos atacantes, à exceção do Treller, tiveram pouca efetividade no jogo. O Neilton aproveitou o gol, depois trabalhou pouco, mas taticamente todos trabalharam muito, né, na proteção do nosso gol. E estamos aproveitando as oportunidades, elas surgem. É só ter o zelo que tivemos ontem e vamos continuar seguindo. Eu tenho dito que desse grupo aí que briga pelo rebaixamento, que acho que há muitos anos no futebol não tem tantos clubes juntos brigando pelo rebaixamento. Acho que dá uns 12 clubes, porque hoje até o Atlético Mineiro, o Vasco, que estão com 31 pontos, estão na briga pelo rebaixamento, não é verdade? E quando você vê tanto time brigando pelo rebaixamento, é sinal que o nível técnico do campeonato caiu muito, é muito baixo, certo? E essa compactação pode ainda trazer grandes surpresas até o final do campeonato, né? Tirando talvez o Atlético de Goiás, quem garante os outros 3 rebaixados no Campeonato Brasileiro nesse momento? Quem garante? Ninguém garante. Chapecoense, que estava dando a impressão de que ia ficar entre os de trás, né? Mais de trás desses 12, nem fiz a conta, mas eu acho que deve dar uns 12 clubes, né? O Chapecoense já está com 31 pontos, né? A Ponte Preta, que parecia a mais folgada, está com 28. Então
O Vitória já passou a ponte, quem diria? Então, Fluminense, todos estão na briga do rebaixamento. Eu acho só o Atlético Paranaense com 34 pontos para frente é que está fora do rebaixamento. Mas todos que estão de 31 pontos para baixo estão dentro do rebaixamento. São muitos clubes, mostrando o nível técnico baixo do Campeonato Brasileiro deste ano, né? E os times têm muita dificuldade de enfrentar adversários que jogam atrás com marcação agressiva, não é só de cercar o adversário. E isso os resultados estão mostrando, que esse negócio de tempo de jogo não está valendo para esse campeonato, porque as avaliações estatísticas são apenas quantitativas, não são qualitativas, né? O cara tem um tempo de jogo, fica jogando na sua intermediária, não tem valor nenhum, né? Tempo de jogo, proposição de jogo que o Barcelona implantou para o mundo do futebol é na intermediária adversária, certo? E no nosso caso, eu andei lendo alguns gráficos estatísticos, o percentual está, e muito desse percentual está sendo considerado com a bola recuada para o zagueiro, e os zagueiros ficam trocando bola lentamente, e essa transição no futebol moderno tem que ser muito rápida. O giro do lateral direito para a bola para o lateral esquerdo tem que ser muito rápida para poder desarrumar as linhas adversárias que estão cada vez mais próximas e cada vez mais compactas. E o Vitória é um bom exemplo dessa disposição tática e dessa forma de jogar que tem dado tanto sucesso e que está tirando o Vitória de uma posição desesperadora como se encontrava no primeiro turno desse campeonato, quando poucos acreditavam que o Vitória iria conseguir sair do rebaixamento. E mérito indiscutível do treinador Wagner Mancini. Um abraço para vocês.